José de Queixe Neto, psicoterapeuta junguiano, supervisor clínico, ministrante de cursos e grupos de estudos na Arques, com o título O Sujeito Alter Dirigido e a Morte da Política. Então, Neto, pode ficar à vontade. Obrigado, Vicente. Boa tarde, pessoal. Eu vou primeiro tentar fazer uma coisa aqui, porque eu tenho slides. Então, deixa eu ver se eu consigo apresentar os slides e, ao mesmo tempo, ver vocês aqui. Vocês estão vendo os slides? Espera aí, tá devagar. Tá chegando. Espera só um pouquinho, vamos ver. Sim. Sim, estamos vendo. Boa, legal. Bem, a minha fala, ela é um tipo de popurrí aí, de rearticulação de algumas coisas que a gente vem pensando, trabalhando, estudando no decorrer do ano, principalmente nos cursos de subjetividades digitais 1 e 2 que a gente fez. Então, eu achei por bem fazer uma colagem assim, desses cursos e, quem sabe, acrescentar um temperinho diferente com uma ideia da parresia. A gente está em termos muito semelhantes, né? Tanto eu, o Gustavo e a Gabi. Então, tem alguns momentos que talvez eu chova no molhado, vou tentar evitar, vou tentar improvisar, pegar alguns ângulos um pouquinho diferentes para não chover demais no molhado em algumas coisas. E vamos lá, vamos ver o que vai dar. Bem, para falar desse tema, pensei que eu posso passar por esses 4 lugares aqui principais. Primeiro, falar do sujeito introdirigido e do sujeito alterdirigido, que eu entrei em contato principalmente isso é do David Riesman, tá? Mas eu entrei em contato principalmente no livro da Paula Sibilia, O Show do Eu. Depois eu quero falar um pouco do capitalismo de vigilância, que, a grosso modo, vai ser tentar batizar e acrescentar algumas ideias a respeito de coisas que tanto o Leonardo do Sleeping Giants, como a Gabi e o Gustavo já falaram um bom tanto. Em terceiro lugar, a ideia da determinação algorítmica e como ela pode ser um tipo de sequência, a possibilidade da morte da política e da morte do individualismo. E, por último, se o individualismo vai morrer, ou quem sabe até deva morrer, de quantas formas, de quantas maneiras esse individualismo narcisista pode acabar, pode morrer. Bem, partimos do ponto que somos livros abertos hoje em dia. A gente é muito acessível, extremamente acessível de várias maneiras. E isso se constituiu historicamente de algum jeito. Então, o início de tudo, eu queria, na verdade, até acrescentar um pontinho ali em cima, que eu começo no declínio do Homo psicológicos. Homo psicológicos aqui basicamente a mesma coisa que sujeito introdirigido. Queria acrescentar um pontinho ali antes, que é o declínio do homem público, porque o homo psicológicos, o sujeito introdirigido, ele surge no declínio desse homem público, né? A pessoa que partilha das tradições, partilha da vida comunal, da vida em sociedade coletiva, e é sustentado pela representação, pela identidade grupal, ele é sustentado pela vivência coletiva. O homo psicológicos, o sujeito introdirigido, é um sujeito que começa a se sentir tiranizado por esse tipo de experiência. Ele é o sujeito tipicamente fruto do sujeito romântico, que é aquele sujeito que tem como destino e como sina, de certa forma, se buscar, se procurar. Olhar para dentro de si, encontrar naquela escuridão da existência as suas bases existenciais, as suas marcas daquilo que ele realmente é, porque esse é um sujeito que vai se sentindo não mais bem representado pela explicação coletiva, pelas representações coletivas que sustentam a existência das pessoas. Ele já não se sente tão bem representado assim.
Então, a gente vai vindo dessas quebras, a gente vem da morte de Deus, do Nietzsche, a gente vem de um início, de uma aceleração do próprio neoliberalismo e da atomização do indivíduo. Então, um sujeito primeiro comunal, depois começa a surgir uma ênfase no núcleo familiar, e eventualmente isso vai trazendo cada vez mais afunilado, se aproximando desse ponto máximo da sociedade que seria o indivíduo. Então, esse é um sujeito que precisa de um espaço privado, ele precisa de um santuário inviolável. Aí eu lembro até da Antonieta, da Virginia Woolf, e dela falando que as mulheres não escrevem porque não têm acesso a esse lugar inviolável, né, a um quarto para escrever, para poder meditar, para poder buscar os seus recônditos de alguma maneira. E esse estilo de subjetividade, vamos chamar assim, ele, por sua vez, começa a ter a sua derrocada em outras mobilizações culturais. Né? Então, a gente começa a ter a ascensão das transmissões em massa, né? Do broadcast, né? Televisão, o impacto do cinema, com isso a ideia de fama, de notoriedade, começa a ressurgir de uma maneira muito intensa. E aí a gente tem um outro tipo de deificação assim, das pessoas, né, das figuras que são os atores, as pessoas que aparecem produzidas nesses meios. Né, então a gente começa a se aproximar dessa ideia da sociedade do espetáculo. Né, qual espetáculo ele vai ganhando um tamanho maior, até eventualmente com o desenvolvimento maior também das nossas tecnologias e da possibilidade de eu, você, todos nós, qualquer um, poder nos tornarmos famosos, nos tornarmos notórios, né, vistos por todos de alguma maneira. Então, se no início o sujeito famoso é um sujeito que é famoso porque ele tem uma capacidade excepcional, extraordinária em alguma coisa, né, um grande cientista, um grande ator, um grande atleta, etc., com o aumento, né, o inchaço dessa sociedade do espetáculo e da possibilidade de cada um de nós também produzir conteúdo, esse conteúdo produzido que a gente está falando bastante aí no decorrer do dia, né, produzindo conteúdo em redes sociais e tal, a fama, ela se torna para todos, de alguma maneira, né? Então, se eu, assim, não sou notório em absolutamente nada, mas eu filmo o meu cachorro aqui dançando lambada, e aí eu coloco na internet, aquilo viraliza, o pessoal ama. Aliás, não sou nem eu que vou ficar famoso, né, o meu cachorro. Então, mas ainda assim ele tem essa oportunidade, eu vou sorver daquilo de alguma maneira, né, enfim. Então, isso vai criando um tipo de subjetividade que é o sujeito alter-dirigido. Então, se o intro-dirigido, dirigido para os seus recônditos, para a sua interioridade, de alguma maneira, que não tem uma enorme necessidade de exposição, etc., o sujeito alter-dirigido é um sujeito que se cria dentro dessa ideia da exposição. Então, agora, chamando a árvore do Gustavo lá, né, o Gustavo começou a fala dele falando da árvore e tal, vou convidar a árvore dele para ajudar. Tem aquele exercício filosófico, fenomenológico, né, da árvore que cai, né? Se uma árvore cai no meio de uma floresta, não tem ninguém para ouvir, ela realmente produz barulho ou não? A gente pode imaginar que o sujeito alter-dirigido, o sujeito que é dirigido para e pelo olhar do outro, vai dizer que terminantemente não, ela não vai fazer barulho. Então, a existência, a sensação de existência desse sujeito acontece quando existem olhos para ele. E quanto mais olhos, mais ancorado na existência ele está. Sem olhos, esse é um sujeito que se sente definhar, né? que não tem uma base existencial sólida o suficiente, ou, enfim, né, baseado em outros valores, que consiga sustentar ele do ostracismo, do isolamento, que consiga amparar ele dessas ameaças do não ser visto. Então, surgem e se amplificam cada vez mais mecanismos de personalização
porque não basta eu ser quem eu sou, eu tenho que me auto-estilizar e me expor da melhor maneira possível. Então, começa a ser capitalizada a ideia da autoexpressão a partir do próprio estilo, da própria maneira de existir. Os mecanismos de autoestilização, eles vão aumentando, né? Então, cada vez mais filtros, cada vez mais recursos e maneiras de a gente produzir o nosso conteúdo e mostrar aquilo que a gente sente que é, o que gostaria de ser, né? Imagina ser para as redes e compor a nossa imagem pública, digital. Isso tudo não vale de nada se não passar pela exposição, se não for exposto para quanto mais olhos possíveis, e, eventualmente, e de uma maneira inequívoca, vai passar por constantes comparações. O sujeito vai estar constantemente se comparando para saber como ele está performando na sua... E aí, performando, acho que alguns significados aqui, né? Um significado empresarial, um significado performático quase artístico, porque esse é um sujeito que toma para si também o dever de fazer a si mesmo um tipo de obra de arte, né? Ser um sujeito aurático, que tem um tipo de aura que emana em tudo aquilo que faz, em como se exibe, etc. Isso, por sua vez, vem do próprio desenvolvimento, se a gente vai chamar desse jeito, do marketing. Então, o marketing do produto, né, ele, acho que como o Gustavo falou agora há pouco, né, ele identifica a substância sutil que tem que ser encontrada e amplificada no produto, e aí a gente começa a entrar nesse capitalismo imaterial, sutil, assim, né, no qual, quando você compra alguma coisa, você não compra um objeto, você compra um tipo de valor, você compra um tipo de espectro, alguma coisa que existe ao redor daquela marca, daquele objeto, daquele consumo que você faz, né? E isso é o sujeito que vai se publicizar, o faz da mesma maneira. Então, ele também tenta agregar um tipo de valor quase que transcendente, imaterial, a respeito da própria imagem, a respeito da própria maneira de se expor, né? Então, grosso modo, a gente tem esse caminhar, né? Um sujeito preocupado em ser naquilo que se é, nas longas, árduas descobertas existenciais a respeito de si, das verdades idiosincráticas, únicas, dos diários particulares, de longas horas de exploração, etc. Para um sujeito do ter, o sujeito que valoriza a necessidade de acúmulo de material, né, de bens materiais, para, em última análise, principalmente um sujeito que se preocupa muito mais em parecer. Ele não precisa ser. Aliás, ser para esse sujeito é quase que existe em detrimento a capacidade de mutação dele, porque se ele afirma alguma coisa muito dura, muito rígida a respeito de se eu sou assim, é esse que sou, ele perde a capacidade camaleônica do marketing, né, do marketing da subjetividade, do marketing das pessoas, né, de poder ser assim e depois mudar de estilo, depois mudar de novo, essa coisa disruptiva constante do marketing, né? Ele pode até ter, mas nem importa tanto assim se ele tem ou não, se ele realmente consegue parecer uma coisa, né? Essa é a produção, e aí está a real injeção do valor desse sujeito que vai surgindo alinhado com o desenvolvimento tecnológico que a gente está tendo como ele está. Quero ler uma citação do Kafka aqui para ajudar a gente a pensar. A facilidade de escrever cartas deve ter trazido ao mundo uma terrível perturbação das almas, porque é uma relação com fantasmas, e não só com o fantasma do destinatário, mas também com o próprio. Depois do correio, a humanidade inventou o telégrafo, o telefone, a telegrafia sem fio, a internet, o WhatsApp, o Instagram. Os fantasmas não irão morrer de fome, mas nós sucumbiremos. Os fantasmas aqui são a imagem que é criada e que é propagada e através da qual a gente consegue se relacionar com esse meio ambiente, né? O Kafka aqui, ele tá puto, né, com essa ideia de que as pessoas podem se relacionar por cartas, né? Como assim? As pessoas acham que podem ter um tipo de relação por cartas, né? Imagina o que diria por WhatsApp. Bem,
Segundo ponto, capitalismo de vigilância. Então, eu quero falar um pouco do que ele é, de como ele age, do que faz, e tentar amarrar com o que ele tem a ver com esse sujeito auto-dirigido, que vai se tornando dominante. O capitalismo de vigilância, como eu falei, é uma tentativa de batizar aí algumas dessas coisas que a gente vem falando em vários momentos do seminário. Para Shoshana Zuboff, ele é a última mutação do capitalismo, que merece um nome por si, porque ele traz para jogo coisas inéditas na história da humanidade, capacidades muito, um abismo de conhecimento muito maior do que pode ter acontecido em outros momentos. Então, ela sente que precisa de um nome. A maneira como ela chega nisso, só para contextualizar, é um tipo de engenharia reversa. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ela pega uma série de fenômenos, ela entrevista várias pessoas e ela começa a inferir, deduzir determinadas intenções que, sem sombra de dúvida, não seriam assumidas pelos grandes jogadores, pela Big Tech, etc., a respeito do projeto do capitalismo de vigilância. Tá? Então, a gente vai caminhar nas ideias, nas hipóteses dela. O capitalismo de vigilância, ele é essa mistura, esse casamento aí dos princípios, vários princípios neoliberais, potencializados pelos desenvolvimentos tecnológicos da economia da atenção e renderização da vida em dados. Dos princípios neoliberais, o Vicente já falou bastante, mas, assim, para chamar alguns assim principais é isso, é a atomização do indivíduo, a responsabilização do indivíduo pelo próprio destino, vestida, no nosso caso aqui, de personalização e de liberdade, né, da ideia de liberdade. A economia da atenção, o Gustavo falou muito também, falou bastante, né, a respeito do olhar, mas, de novo, né, grosso modo, a economia da atenção é como as Big Tech precisam fazer com que a gente olhe seus aplicativos, interaja com as coisas cada vez mais, para conseguir tirar mais dados da gente, conseguir metrificar, medir, né, o nosso comportamento cada vez mais, e sorver desse comportamento, e também para nos colocar num estado de cansaço informacional, e de tipo de automação, e também para conseguir vender mais para a gente, quanto mais a gente vê, mais a gente olha, mais propaganda a gente vê, né? E a renderização da vida em dados. A renderização da vida em dados é algo que eu acho que o Vicente falou lá do neoliberalismo, que encontra esse casamento perverso aí com as Big Tech, da ideia de que cada vez mais pedaços da nossa vida, que não eram originalmente mediados ou tocados pelo mercado, comecem a ser tocados. Nesse caso aqui, em específico, através da transformação da nossa vida em dados. E, para tanto, da inserção contínua, crescente, desenfreada de sensores em cada lugar possível que a gente possa imaginar. Então, vai lá, né? A gente tem uma série de escândalos a respeito disso, né? E a gente está falando bastante de Facebook. Aí teve o escândalo do início do Google Maps, que o Google Maps passava o carrinho deles lá, filmando, né, tal, tirando foto. E, enquanto fazia isso, extraía mais de 70 tipos de dados diferentes de cada rede de Wi-Fi que passava por perto. Daí pegaram e falaram, opa, isso aqui foi o erro do engenheiro, safadinho lá, tal. Aí meio que pegaram alguém para bode expiatório, ficou por isso mesmo. Né? O que, aliás, é outro mecanismo de funcionamento do capitalismo de vigilância. Né? Incursão, declaração de posse, assim, não existem leis, né, para amparar isso aqui, então eles só vão pegando, só vão fazendo. Se alguém fala alguma coisa, eles têm, enfim, né, um conjunto de advogados sempre, né, muito poderoso para blindar. Quando chegam em algum lugar, eles fingem que recalculam, fazem um tipo de meia-culpa e depois recalculam a rota de alguma maneira para chegar no mesmo lugar que queriam chegar. Assim que ela descreve, pelo menos, a rota do capitalismo de vigilância para tomar os nossos dados. Que mais? Aquele escândalo da boneca Keila, uma boneca dessas, assim, né, eu não sou muito atualizado na tecnologia de boneca, mas eu acho que é uma boneca que conversa, né? Eu consigo lembrar só daquelas que você aperta a barriguinha e falava alguma coisa, né? Mas ela é uma boneca que conversa, tal, né? E aí, para isso, ela precisa ouvir, e aí ela estava ouvindo tudo que estava acontecendo na casa e fazendo todo um processamento de dados impróprios
nada a ver com o propósito dela. Aquele robozinho de limpar chão, às vezes o pessoal tem aí, né? Aquele que vai tirando pó e tal, e que tem uma série de sensores também para pegar dimensões de casa, etc. Áudios, captação de áudio. Enfim, essa é a caminhada. E agora, assim, mais explícito, inequivocamente, o metaverso, né? O Meta, né? Imagine, uma empresa da dimensão do Facebook mudar o nome para Meta, de repente fazer uma mudança de nome para esse nome específico, né? Que implica o mesclar do mundo digital com o mundo real, né, o metaverso, né? Então, isso significa que a realidade aumentada, a realidade digital inserida na não digital, vamos chamar assim, é um projeto muito explícito, muito claro, e quanto mais dados se tem. E para que esses dados todos, né? Então, precisam de uma extração constante, crescente e, principalmente, inconsciente dos nossos dados, para previsibilidade e alterabilidade do nosso comportamento futuro. Então, eu acho que o acréscimo nesse tema aqui que dá para fazer, que eu posso fazer nesse momento, para além do que foi dito, é a alterabilidade do nosso comportamento. Então, a extração de dados, às vezes a gente é consciente, né? Embora eu vi uma pesquisa que, de alguns anos atrás, né, se a gente fosse ler os termos e condições de todos os aplicativos, etc., que a gente usa, a gente ia demorar 76 dias ininterruptos de leitura num ano, cada ano uma coisa renova, né? Então, assim, a gente não é consciente a respeito de tudo que está sendo extraído, né? Ainda assim, existe uma gama de outras informações que são extraídas inconscientemente, porque quando são extraídas inconscientemente, nosso comportamento é in natura, né? É como animais na selva, né? Que não sabem que estão chipados de alguma maneira, e aí a gente se comporta naturalmente. Isso é um tipo de dado muito relevante, muito importante. Então, a gente tem esse casamento do neoliberalismo com as Big Tech. Tem aqui uma citação do Andy Grove, eu falei ela ontem para conversar, perguntar uma coisa para o Leonardo, não vou repetir ela aqui. A tecnologia de ponta corre 3 vezes mais rápido que os negócios normais. E o governo anda 3 vezes mais devagar que os negócios normais. Então, temos uma diferença de 9 vezes. O que você quer fazer é se assegurar de que o governo não atrapalhe e atrase as coisas. Então, o casamento do neoliberalismo com a Big Tech aqui é a defesa da suposta liberdade, né, do sujeito fazer aquilo que bem entende, porque qualquer intervenção governamental, no sentido de não pode postar isso, rede social não pode trabalhar com tal e tal dado, o mecanismo de busca não pode perfilar o usuário, etc., isso vem como nessa narrativa como um ataque à liberdade, um ataque à empresa, ao empresário, ao pobre empresário, né? Você vê um ataque à liberdade de expressão, não posso falar qualquer coisa que eu quero, né? Não posso expressar qualquer coisa. Então, aqui a gente tem o neoliberalismo fazendo esse tipo de defesa, que é extremamente interessante para as Big Tech, porque quanto mais irrestrito, quanto menor, entre aspas, for o Estado, quanto menos regulador for esse Estado, mais abre-se caminho da raposa para o galinheiro, né? Mais elas conseguem, mais as Big Tech conseguem usufruir de todos os lugares não legislados, não regulados da nossa vida e transformar, renderizar isso em dados. Para ajudar a causa, as Big Tech trazem essas propostas, né, de solucionismo, utopismo e inevitabilismo. Qualquer problema será resolvido pela tecnologia. Nós avançaremos mais rápido que qualquer governo. Esse é o Eric Schmidt, ele foi, ou é, eu não sei, um dos donos da Alphabet, que é a detentora do Google. Então, aqui ele está falando solucionismo, né? Qualquer problema, a tecnologia, perceba que aqui tem um discurso muito neutro, assim, né? A tecnologia, como se a tecnologia ela fosse um único caminho adiante. Né? O Gustavo citou rapidinho ali o tema da tecnodiversidade. Né? Então, essa é uma coisa que é esquecida quando a gente fala a tecnologia, porque a gente pressupõe que o desenvolvimento da tecnologia é um desenvolvimento único, objetivo, né? E que ele não é enviesado por determinados interesses
ideológicos, enfim, né, ou dos detentores desse poder instrumentário. Mas o pitch de venda é o solucionismo, né? Nós conseguimos solucionar tudo. A gente consegue, através dessa medição de dados, a gente consegue saber quando um sujeito está adoecendo, quando ele não está fazendo exercício suficiente, qual a melhor rota para ele chegar no trabalho, voltar do trabalho. A gente consegue saber que tipo de conteúdo ele realmente vai gostar quando ele estiver vendo, sei lá, o Netflix, o YouTube dele, etc., né? Então, você não precisa pensar nisso tudo, né? Você não precisa se desgastar, você não precisa nadar nesse mar de conteúdo da internet. Quantas soluções a gente pode oferecer diretamente para você, né? Esse é um jeito de dourar a pílula do perfilamento, aquela coisa também que foi dita do perfil de cada um de nós, que é extraído e entendido a partir das nossas pegadas, nossos rastros digitais. Né? O utopismo e o inevitabilismo. Né? O inevitabilismo é essa coisa de não adianta, não tenho o que fazer, mais cedo, mais tarde, e quanto antes melhor, estaremos todos ligados, conectados e nos relacionando através dessas relações algorítmicas, né? Esse é um tipo de inevitabilismo. E o utopismo é aquele sentimento, né, do berço da internet, né, de que a internet vinha para democratizar o conhecimento, para propiciar o aumento do contato das pessoas, para a gente, a partir da troca de conhecimento, conseguir conhecer a verdade, etc. Né? Tem um poema que eu acho que ilustra bastante a ideia do utopismo, que é esse do Richard Brautigan. Gosto de pensar, assim há de ser, em uma ecologia cibernética em que estaremos livres do trabalho e unidos de novo à natureza, de volta aos mamíferos, nossos irmãos e irmãs, todos observados por máquinas de adorável graça. Esse é um trecho, né? O poema inteiro. Todos observados por máquinas de adorável graça, que, aliás, é o título de um documentário do Brian Curtis, muito bom, muito bons os documentários dele no geral, mas isso também é muito legal. E que começa a falar desse tema, né, da determinação algorítmica. Então, certo, então se a política, né, ela vai se mostrando ineficaz, 9 vezes mais lenta, vindo de um lugar que não tem evidências muito claras, não é muito calculável o seu bem, né, o seu auxílio à humanidade, a regência das políticas da humanidade, etc. Então, a gente começa a ser inconscientemente empurrado para a sensação, para a ideia de que, se tivermos algoritmos que nos definam, que nos levem para o futuro, que nos mostrem o que é melhor, a gente vai estar indo em direção a um destino muito melhor. Então, aqui a gente começa a pensar como pode morrer a política. Para acrescentar aí ao caldo, tem a conjunção de dois elementos que fazem isso se tornar mais possível no projeto dos detentores desse poder instrumentário. Quando eu digo poder instrumentário, eu estou falando de detentores da Big Tech, quem lucra com isso, quem tem acesso, quem tem dinheiro para ter acesso a esse tipo de informação, ao processamento dessas informações, a aplicação delas, etc. Eu estou falando das Big Tech, eu estou falando de governos que se casam de algum jeito com a Big Tech. Bem, esses dois elementos são a física social e a psicologia comportamental. O Skinner, né, o B.F. Skinner, ele tinha essa visão para a psicologia comportamental, essa visão utopista, de que a gente poderia, tendo as capacidades, um instrumental apropriado, as capacidades de entendimento das contingências, das variáveis suficientes, a gente teria a capacidade da previsão certa do futuro. E se a gente tem como prever com certeza, ou quase certeza, o futuro, a ideia de liberdade, ela é defasada, né? Ela é ultrapassada. Então, ele tem uma imaginação de que existe uma existência melhor, humana, social, para além da dignidade, para além da liberdade. A liberdade seria ignorância. Quando a gente não consegue conhecer, saber todas as coisas que nos determinam, a gente
evoca uma entidade criada pela imaginação humana chamada livre-arbítrio, né? Liberdade. Então, ele tem essa visão, uma visão bastante controversa, quando eles põem isso, né, na época. E aí isso começa a casar de uma maneira mais moderna, com todo esse poder instrumentário, e com a ideia da física social do Alex Pentland, que é um professor da MIT. E ele começa a trazer justamente essa ideia, assim, tipo, você veja, na política a gente tem uma boa intenção, quase que ele diz bonitinho, né, a gente tentando resolver as coisas com política e tal, mas a gente faz bobeira no meio do caminho, a gente não é assertivo como a gente pode ser. E o que pode fazer a gente ser assertivo como a gente pode ser? A física social, ou a ubiquidade dos sensores, né, os sensores em todos os lugares possíveis da nossa vida, como instrumentos de captação, de previsão e de transformação, de modulação do nosso comportamento. Porque quantos comportamentos a gente tem enquanto humanidade que são problemáticos, que levam vá lá, né, quem sabe até ao fim da nossa possibilidade de existência na Terra, etc. Né? Então a gente tem os meios de pegar isso e de fazer transformações, alterações nesse comportamento. Aí fica, já que a gente está falando de entidades imaginadas aqui, a entidade que ele imagina aqui é o bem comum, para o bem comum. Né? Como se isso também fosse uma definição neutra. Né? Se isso não tivesse um tipo de viés ou de ideologia, quem vai pensar o que significa o bem comum da humanidade? Né? Então, aqui tem uma outra coisa acontecendo, e que também casa, voltando lá no casamento do neoliberalismo com esse poder instrumentário da Big Tech, que é a erosão da confiança. Então, se antes o índice, vamos pensar em índices de confiabilidade do governo e dos semelhantes das pessoas ao redor era bastante alto, isso, a partir de pesquisas, vai sendo mostrado uma queda vertiginosa, assim, ao ponto do governo, como o Vicente colocou lá, e colocando e sendo identificado com um grande vilão, né? A gente não pode confiar no governo e tal, né? E essa desconfiança, ela irradia, ela também surge nas demais pessoas ao redor, né, na sociedade. Então, pesquisas mostrando uma queda vertiginosa de como as pessoas respondiam à pergunta, né? Você confiaria numa pessoa que você encontra na rua, assim, que você encontra por aí? Acho que a gente faz até um autoexame pensando isso, percebe que muitas vezes a gente não vai confiar, né? Então tem um tipo de desconfiança que vai sendo gerado, que é interessante para o neoliberalismo, para essa força maior do sujeito que tem que bastar a si mesmo, né, empresário de si mesmo, o meritocrata, né, que vai fazer tudo a partir do seu mérito e que vai, quando muito, usar, né, dos outros. E por parte do poder instrumentário, essa erosão da confiança, ela vem da seguinte maneira: se nós temos como prever o futuro, então a confiança também é antiquada, ela também não precisa mais existir. Porque eu posso, sei lá, rodar um perfilamento ali no sujeito e saber se ele vai pagar ou não uma dívida que talvez ele queira, um empréstimo que talvez ele queira fazer comigo. Eu posso rodar ali um algoritmo e perceber qual a compatibilidade dessa pessoa com a minha em quesitos amorosos, e ter uma relação não, ou de amizade, ou enfim, né? Para quantas áreas isso pode ser replicado? Né? Só falta um app, né? Quando já não tem. Então, aqui a gente tem uma dupla erosão da ideia de confiança. Então, a gente vai perdendo a confiança, a gente vai abrindo mão da liberdade, que, aliás, aí a coisa começa a ficar mais complexa, porque a liberdade justamente aquela que vem sendo vendida, tanto pelo neoliberalismo como pelas big tech, ter a liberdade, personalize, faça o que quiser, tenha seu próprio mundo, etc. Por outro lado, por debaixo disso, uma erosão dessa real, efetiva capacidade de liberdade. A gente acaba sendo livre dentro daquele quadrado de produção de conteúdo de redes sociais. Né? Livre dentro da necessidade de você se publicar e se publicizar por suas questões de sobrevivência, para você ter, sei lá, parceiros românticos, amigos, para você vender o teu produto, porque cada vez mais a gente vai ficando mais autônomo, né? Assim, autônomo no sentido de vínculo empregatício, né? Uberização do trabalho, etc. Então, essa liberdade, ela é um valor de face, um valor de verniz, né? Em cima da coisa,
e que, na verdade, essa própria liberdade vai sendo erodida. E aí estaria a cédula eleitoral em vias de ser substituída pelo botão de curtir? Né? Se, como falou o Leonardo, né, os algoritmos de, sei lá, era pelo menos 6 anos atrás, eu acho, do Facebook, já nos conheciam melhor que as nossas mães, pais, mulheres, filhos, etc. Será que o algoritmo não nos conhece melhor do que nós mesmos? A resposta é sim, já não tem suspense nenhum. Uma série de comportamentos inconscientes que são captados que a gente às vezes não faz a menor ideia, né? Em alguma dimensão, a resposta é inequívoca, é sim. Então, não estaria, quem sabe, a gente não estaria se encaminhando para uma eleição algorítmica, no qual, a partir da análise de todas as minhas interações, etc., o meu candidato ideal, ele é escolhido para mim? Quando muito, se tiver necessidade de algum tipo de candidato, será que às vezes a gente não vai caminhando para um momento onde essa certeza ela é tão maior e a liberdade ela é tão ineficaz, onde esse tipo de determinação não pode ser possível? Se a política democrática, enquanto exercício da vontade individual, enquanto aplicação da vontade humana de negociação, confiança e resolução de conflitos são ineficazes, nos resta a determinação algorítmica. Essa é a morte da política. Para tanto, o indivíduo, sua vontade, dignidade e liberdade devem morrer. Logo, o coletivismo reprimido retorna no núcleo da sociedade do show do eu. Então, justamente aquele coletivismo que foi ficando deixado para trás, que não encaixa com esse show do eu, com esse sujeito narcísico e aparente, e que goza da liberdade da produção do conteúdo, e que eventualmente vai se encaminhando até para ser apenas um produtor de conteúdo, um produtor de entretenimento, etc., enquanto um tipo de liberdade, exercício de liberdade do indivíduo, né, esse valor, né, tão importante, tão prezado, tão buscado pela propaganda neoliberal, no núcleo disso estava reprimido o coletivismo. Né? E aqui a gente começa a entrar num coletivismo de determinação do poder instrumentário. A gente começa a entrar num funcionamento de consciência / inconsciência coletiva, não inconsciente coletivo no sentido junguiano, mas um tipo de partilhar de determinados comportamentos, experiências, de uma maneira calculada e manipulada para interesses de terceiros, muito provavelmente financeiros. Então, com cansaço de informação, com redução da sensação de liberdade, a gente se aproxima de um funcionamento de colmeia. Bem, aí essa é uma morte do individualismo. Nós sendo cada vez mais aproximados ao aprendizado da máquina, na mimese, na imitação dos comportamentos dos trends, dos virais, cada vez mais cerceados na nossa possibilidade efetiva de expressão por um poder que nos atinge de uma maneira inconsciente e que nos faz sentir e pensar e procurar e deixar de procurar determinadas coisas. Essa é uma visão. Agora, a gente pode ter outras visões a respeito do fim, ou pelo menos do desinchaço da ideia desse individualismo narcísico, assim, tão autocentrado, que tão pensa só em si mesmo. A psicologia analítica tem uma série de ideias que já surgiram bastante aí no decorrer do dia de hoje. Né? A gente pode pensar também, além do que já foi dito, como o self enquanto possível de ser atualizado, realizado apenas em espaços comunitários, etc. A gente pode também pensar na ideia da morte do ego heróico, da psicologia analítica, em especial da psicologia arquetípica, que é esse ego que vai se sentir, vai se perceber como aquele que vai realizar tudo, que vai conquistar todas as terras, sorver e trazer tudo para si, para o seu próprio benefício, para o seu próprio utilitarismo, e nos encaminhar em direção ao ego imaginal, que reconhece aquela
aquela fundação da psicologia profunda de que não somos senhores na própria casa. Não somos tão senhores na nossa própria casa. Isso é de uma maneira muito verdadeira quando a gente pensa o capitalismo de vigilância, porque existem poderes instrumentários nos prevendo e alterando nosso comportamento constantemente, mas a psicologia analítica tem um take diferente, mais interessante a respeito disso, que é reconhecermos a alteridade, saber que isso acontece, que isso existe, e conseguir olhar e conviver e relacionar de alguma maneira com essas alteridades, sejam elas internas, não sendo senhores nas próprias casas, internamente, meus complexos, as minhas dores, os meus desencontros, os meus momentos onde eu claramente percebo os meus limites de força de vontade, etc., seja também externamente, né? Voltando, olhando com essa mesma percepção para a comunidade e lembrando da existência dessa comunidade, da existência de limites mútuos e da possibilidade de relação, que vai acontecer apenas se a gente reconhecer as coisas, né, enquanto tais. E isso se encaminha para esse senso de comunidade, né, que o Vicente também descreveu legal, e que aqui eu trouxe essa ideia que o Hillman pega do Alfred Adler, outro originário da psicologia profunda, que é o Gemeinschaftsgefühl. Se alguém fala alemão, me desculpe. Eu não tenho muita certeza como é que fala isso. Mas é o senso de comunidade, né? Um tipo de sensação, de sentimento de comunidade, no qual o processo da transformação do ego heróico para o ego imaginal levaria. Senso de comunidade. Uma outra ideia muito interessante, que eu não encontrei propriamente dentro da psicologia analítica, pelo menos essa versão, essa iteração dela que eu trouxe aqui hoje, mas que é muito legal, é a desprivatização dos sonhos. Então, o autor, o Jonathan Crary, ele faz um tipo de crítica ao início da psicanálise, dizendo que o início da psicanálise ele tem uma observação burguesa a respeito dos sonhos, porque ele traz aquilo, primeiro, como realização de desejos do indivíduo, e tão somente, e isso orna com esse sujeito que vai surgindo no liberalismo, né, da minha vontade, da minha determinação, dos meus desejos, né? E ele ataca essa ideia, né, dizendo que isso é um tipo de privatização do sonho, e resgata a ideia de que os sonhos, eles podem, quem sabe precisem ser vistos enquanto um tipo de imaginação coletiva. Não é o meu sonho, os meus conteúdos, os meus complexos, as minhas birras, as minhas coisas, os meus traumas, tudo fazendo esse movimento, né, individualista e trazendo e autocentrando isso num ego, né? Ele faz o movimento oposto, né? O que o meu sonho diz a respeito da comunidade? Aonde o meu sonho se insere a respeito da comunidade? Como o meu sonho e o seu sonho, e o sonho de todos nós, pode conversar e construir um espaço comunal de imaginação coletiva. Diz ele, se os sonhos são veículos de anseios humanos, talvez estes sejam a expressão do desejo insaciável que leva as pessoas a vencer o confinamento isolador e privatizante do eu. E por último, a parresia. Porque a postura da parresia, né, quando a gente pensa a parresia enquanto a coragem da verdade, de dizer a verdade, de dizer tudo, de não se utilizar de artifícios retóricos para dizer uma coisa na qual talvez você não acredite exatamente, mas que pode ser socialmente aceita, ou que tenha usos sociais, etc. Sair desse lugar e portar a própria verdade, agir através dela, ela é uma grande pancada nisso tudo que a gente está falando. Se a gente está falando de um sujeito que precisa se autoestilizar e se expor, e que, enquanto faz isso, ele alimenta cada vez mais essa disparidade de conhecimento entre quem detém o processamento dos dados dos algoritmos, quem não, etc. Né? E que é extremamente preocupado com essa exposição, em ser visto, etc. A parresia é uma ferida narcísica, é uma pancada nisso, porque ela não vai falar de produção da autoimagem, ela vai falar de portar a própria verdade, agir como tal e falar como tal. Principalmente se isso levar ao risco, principalmente se isso arriscar a relação na qual alguma coisa está sendo dita, principalmente se isso colocar a integridade psicológica ou física daquele que diz
em risco, de alguma maneira, porque são sinais, inclusive, da necessidade dessa verdade. Então, quando a gente faz o pacto parresiástico, que é necessário para a parresia acontecer, no qual os dois ou mais conseguem estar nesse lugar de ter seus narcisismos feridos, se necessário, e conseguem colocar as coisas em risco, a gente tem aqui golpes nessa ideia desse show do eu constante, que é conivente com um poder que vai cada vez mais nos subjugando. Então, como seria se vivêssemos plenamente, né? Disséssemos plenamente a nossa verdade? É extremamente desafiador isso. Né? Quando eu estava lendo, né, um pouquinho a respeito da parresia, falava que o parresiasta, ele consegue ser como tal, porque ele vive aquilo, ele vive a verdade dele de uma maneira intensa e restrita, e abraça essa coisa. Né? E quando eu li isso, eu me senti ameaçado. Né? Eu falei, não, peraí, eu não sou essa pessoa, eu sei que eu não sou essa pessoa. Né? E eu não sei se eu conheço pessoas assim. Então, talvez aqui seja muito mais um tipo de incentivo, né, menos uma apropriação de um poder, de uma elevação. Nossa, eu sou, estou acima, né, eu sou parresiasta. Não. Mas um tipo de convite ao risco, né, assumir determinados riscos. Porque assim, agora uma conjectura, um tiro no escuro, né? Quem sabe justamente pela falta da parresia, né, da sensação daquele sujeito que diz e que diz mesmo, que fala a verdade, que fala tudo, que um sujeito como Jair Bolsonaro tenha sido eleito. Porque essas são coisas que são ditas a respeito dele. Né? Está previsto dentro da ideia da parresia, a má parresia, né, que forma uma má democracia. Né? Então, quem sabe pela própria cooptação, né, como acontece bastante, né, de um ideal nobre, né, pervertido, né, mostrado como um valor de face, mas pervertido numa coisa completamente oposta, talvez isso tenha chamado a necessidade coletiva das pessoas de sentir, ali existe um parresiasta, né? Ali existe alguém que fala a verdade, que não fica de politicagem, de retórica política, etc. Né? Então, talvez pensando isso, a gente possa imaginar o valor e a necessidade de a gente resgatar a parresia na sua melhor forma, né? Na sua forma mais possível e trazer, de algum jeito, em algum nível, como um tipo de ideal das nossas maneiras de viver a vida, de conversar com as pessoas. Bem, este é o fim. Foi isso que eu preparei para a gente hoje. Obrigado pela atenção.